Alô, vocês, tudo bem? Presta atenção, 9 minutos. Foi o tempo que separou o Brasil de ter ou não ter o maior fenômeno da internet brasileira dentro de uma eleição presidencial. Veja só, sábado, dia 15 de agosto, 18 horas e 51 minutos, o prazo fechava às 19 horas. E aí, quando todo mundo já tinha fechado o caderno, entrou o registro e ninguém mais, ninguém menos, Pablo Marçal. E eu vou te falar uma coisa que ninguém tá falando com essa clareza. O problema não é ele ter entrado. O problema é como ele entrou, por que ele entrou e o que isso faz com um cara que quer votar em Lula e quer votar em Flávio Bolsonaro. Ou quem quer tirar votos de um ou de outro, tá certo? Eu sou Joaquim Martins, engenheiro civil, empresário, e aqui nesse canal eu falo dos assuntos que me interessam, do jeito que eu penso, sem pedir licença a ninguém. Se você quer conteúdo técnico de obra, financiamento, é lá no meu outro canal, Engenheiro Joaquim Martins. Aqui é opinião. E hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Quem é esse cara de verdade, porque ele entrou faltando 9 minutos e quem ganha e quem perde com isso. Fica até o fim, porque a última parte, na verdade, é a que dói mais. Tá certo? No mais, se inscreva, compartilha, ativa o sininho, vê aí se você tá inscrito realmente, porque o YouTube às vezes tira a inscrição. E amigo, vamos pro conteúdo, tá certo? Vamos lá, vamos começar bem pelo começo porque tem muita gente que só conhece o meme. Pablo Marçal, 38 anos, nasceu em Goiânia, filho de servidor público e empregada doméstica. Ficou conhecido vendendo curso de desenvolvimento pessoal pela internet, o que o povo chama de coach. Em 2024, disputou a Prefeitura de São Paulo pelo PRTB e ficou em terceiro lugar com cerca de 28% dos votos no primeiro turno. Presta muita atenção nesse número, 28%. Um cara sem partido grande, sem tempo de TV relevante, sem máquina, sem prefeito, sem governador atrás, chegou a 28% na maior cidade da América Latina. E quando ele foi sabatinado no Roda Viva em 2024, o programa bateu recorde de audiência na internet, picos de 521 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo e audiência total de mais de 2 milhões de visualizações. E agora em 2026, ele registrou a candidatura no sábado. Segunda-feira ele já tinha aparecido em 3 lugares. Olha os números e olha o tempo desses números. Inteligência Limitada, 389 mil visualizações em 19 horas. BP nas eleições da Brasil Paralelo, que registrou 359 mil visualizações em um dia. E a Sabatina no Redcast, 186 mil visualizações em 23 horas. Some isso e dá mais de 900 mil visualizações em pouco mais de um dia. Sem tempo de TV, sem horário eleitoral, que nem começou ainda, sem nada. E aqui vem minha leitura. Eu acho que a grande mídia ainda não entendeu o que aconteceu com ela. Enquanto o pessoal da Globo discute quantos pontos de Ibope faz a novela, o Brasil Real tá com fone de ouvido, ouvindo um podcast de 3 horas enquanto trabalha. Eu vivo isso. Eu tenho CNPJ, eu tenho obra rodando, eu tenho equipe. Quando eu quero entender uma coisa, eu não ligo a TV às 8 da noite. Eu boto em um episódio de 2 ou 3 horas, escuto no carro, indo pro canteiro, fazendo uma viagem. O Marçal entendeu isso antes de todo mundo. Ele não disputa audiência, ele disputa tempo de escuta. E tempo de escuta é a moeda mais cara que existe hoje. Mas, e aqui eu vou ser sincero com você, porque é o nome do meu canal, Engenheiro Sincero. Audiência não é voto. Eu vejo muita gente confundindo as duas coisas. Milhões de views não enche urna. Se enchesse, o Brasil já teria sido presidido por um YouTube, sei lá, há uns 10 anos. Talvez Bolsonaro, não? Não, mas ele não era, ele já era político. Então, atenção, é martelo. Mas é martelo leve que bate e não marca de fato. Só marca quando tem potência atrás. Agora vamos para o que interessa. Por que faltando 9 minutos? Primeiro, porque Pablo Marçal está inelegível até 2032. No dia 5 de agosto desse ano, o TRE de São Paulo manteve por unanimidade a condenação por uso indevido dos meios de comunicação social na campanha de 2024, o chamado campeonato de corte, em que ele premiava gente que espalhava vídeos dele nas redes sociais. Junto veio uma multa de R$420 mil por descumprimento de ordem judicial. A inelegibilidade dele é de 8 anos contados a partir da eleição de 2024. E o segundo problema do Marçal é que ele já tinha saído do PRTB e se filiado à União Brasil em março desse ano. Pela lei eleitoral, você precisa estar afiliado ao partido pelo menos 6 meses antes da eleição. Como o pleito é em outubro, a data limite era 4 de abril. Aí, no próprio sábado, saiu um liminar do juiz Gustavo Nardi, da Zona Eleitoral 428 de Santana de Parnaíba, permitindo ele voltar ao PRTB com efeito retroativo a 4 de abril. Com a liminar na mão, o
partido protocolou a campanha dele, né? A entrada dele. O vice é Leonardo Avalanche, presidente da chapa nacional. E a sigla da chapa se chama Brasil Prospera. E eu preciso deixar isso muito claro para você não sair daqui com informação errada. Protocolar o registro não é ter a candidatura aprovada. Quem decide se ele vai poder concorrer é o TSE. Enquanto o Tribunal Superior Eleitoral não julgar, ele pode fazer campanha, mas pode cair. Bom, eu acho o seguinte: se você constrói uma candidatura presidencial em cima de uma liminar de primeira instância dada no último minuto do prazo de inscrição, você não construiu uma candidatura. Você construiu, vamos lá, um andaime. Uma analogia aqui que eu sou engenheiro e eu entendo de andaime. Andaime segura o peão enquanto a estrutura não fica de pé. Um andaime não é a estrutura. Se o TSE chuta a base, cai tudo. E cai com muita gente em cima. E ó, pra ninguém vir com choradeira nos comentários, eu não estou dizendo que ele é bandido. Não estou. As condenações dele são na justiça eleitoral, não tramitaram em julgado e a defesa dele tem direito de recorrer e vai recorrer. Isso é o devido processo legal e eu defendo o devido processo legal igual pra ele, defendo pra mim e defendo pra todo mundo. E o que eu estou dizendo é outra coisa. Quem entra na eleição sabendo que pode ser barrado no meio do caminho está pedindo o voto que talvez não possa entregar. Isso pra mim é um problema de honestidade com o eleitor, não de lei. De honestidade. Você acha que acabou? Não. Agora chegou a parte que eu acho mais reveladora de todas. E aqui que você vai entender porque eu abri o vídeo falando como ele entrou. Em abril desse ano, em entrevista ao Estadão, o Marçal disse sobre Flávio Bolsonaro. Isso aqui, abre aspas. Se ele precisar de um escudo, eu sou escudeiro dele no que for preciso. Fecha aspas. Na mesma entrevista, ele chamou o Flávio de nome mais forte da direita. Aí, 4 meses depois, registro protocolado, segunda-feira, dia 17, na Brasil Paralelo, ele vai e fala exatamente assim. Veja só. Então fica aqui meu compromisso, vocês não precisam ficar preocupados comigo. Quem já está decidido o voto, siga seu voto. Só siga. Eu entrei nesse negócio para responder um chamado do meu coração. Que eu serei presidente do país é uma absoluta certeza da minha alma. Se é nessa eleição, na próxima ou na outra, eu não tenho pressa, eu não sou um cara impaciente, inclusive, eu sei esperar. Agora me responde uma coisa, o que ele quis dizer com isso aí? Tem gente em um lado falando assim, não tem ninguém para servir de escudo para Flávio Bolsonaro. Por isso, o Capitão América chegou e chegou com o escudo na mão. Ou seja, eu vim aqui para proteger o Flávio. Já tem gente lendo o exato oposto disso. Ele falando exatamente assim, ó. Não tem ninguém nessa campanha com escudo de ninguém. Eu não sou escudo, eu sou o Capitão América. Ou seja, eu vim por mim. E vê só, não sou eu inventando essa confusão não. O Antagonista e o Brasil de Fato, dois veículos que não se bicam, publicaram entendendo que ele disse que não vai ser escudo de ninguém. Enquanto isso, metade da internet entendeu que ele chegou para ser escudo de Flávio. Olha só. Ele registrou a candidatura à presidente da República no sábado. E na quarta-feira o Brasil inteiro ainda está discutindo se ele é candidato ou se ele vai ser segurança da candidatura de outro. Só o fato dele já ter registrado a candidatura já respondia a pergunta. Quem é candidato a presidente não deixa margem para essa dúvida. Ninguém pergunta se Lula está para proteger alguém. Ninguém pergunta se o Flávio está lá para ser escudo de terceiro. Essa pergunta só existe sobre um nome nessa eleição. E não é por acaso. E do outro lado, tem o Renan Santos, candidato pelo Partido Missão. Ele disse no dia 17 que a presença de Marçal na eleição é para beneficiar Flávio Bolsonaro. Chamou Marçal de figura folclórica e lembrou que o Marçal chegou a atuar como consultor de marketing da campanha de Flávio Bolsonaro. Já o Marçal rebateu essa crítica. Abre aspas para ele. Ele falou: ele está me copiando. O que ele está fazendo eu fiz em 2020. E disse mais. Disse que a candidatura de Renan Santos é para fortalecer o PT a bater no Flávio Bolsonaro. Eu vou falar uma coisa que talvez não seja o que você queira ouvir. Enquanto o Lula tá só num palanque, tem gente aqui do nosso lado brigando para ver quem é o Capitão América. Um diz que o outro é linha auxiliar do outro. Outro diz que o primeiro tá copiando. E o eleitor, o cara que acorda às 5h30 da manhã, que paga impostos em cima de impostos. Esse cara tá olhando para essa briga e perguntando: sim, cadê as propostas? E olha, cada um vota em quem quiser. Sério, eu não vim aqui para te dizer em quem você deve votar. E quem discordar de mim, seja muito bem-vindo nos comentários. Desce lá e me diz onde eu errei. Faz isso para mim porque me ajuda. O que eu não consigo engolir é a posição de meio. Ou você é candidato ou você é escudo. Escolhe, porque se ele é escudo, então ele não é candidato de verdade. E aí ele está pedindo o seu voto para entregar para outro lugar, ou seja, para outro candidato. E se ele é candidato de verdade, ele não devia estar ligando para outro concorrente para promover paz. O presidente não faz acordo de não agressão com um cara que ele disse que quer derrotar. Ou é uma coisa ou é outra. As duas ao mesmo tempo
Não dá. Agora vamos para o que interessa de verdade. Isso muda a eleição de fato? Pesquisa Quest, feita entre 10 e 13 de agosto, com 2.004 entrevistados presenciais, com mais de 2% registradas no TSE, mostra um cenário de primeiro turno da seguinte forma. Lula está com 38%, Flávio 31%, Renan Santos com 4%, Caiado com 4%, Romeu Zema com 2%, e preste muita atenção porque isso é um detalhe. Nessa pesquisa, quem aparecia representando o PRTB era Leonardo Avalanche, hoje o vice de Pablo Marçal. Ele marcou pujantes 0%. Mas no segundo turno, presta atenção, Lula aparece com 43% e Flávio com 40%. Isso é empate técnico. E a rejeição de Flávio é 54% e Lula 52%. Cara, eleição apertada. Mas o próprio Marçal disse na sabatina qual era o objetivo dele, que era impedir que o Lula ganhasse essa eleição no primeiro turno. Segundo turno tá 43% a 40%, 3 pontos. 3 pontos com margem de erro de 2. Isso quer dizer que essa eleição vai ser decidida no fio do bigode. E numa eleição decidida por 3 pontos, cada voto que sai do campo da oposição para ir para uma candidatura que pode nem ser aprovada pelo TSE não é voto de protesto, é voto que evapora. Agora, sendo justo, e eu faço questão de ser justo mesmo quando não me convém. Tenho leitura oposta à minha. Ela não é boba. Tem gente séria dizendo que a presença do Marçal na campanha ajuda a oposição, porque ele traz para o debate um público jovem, desengajado, que não assiste jornal, não ia votar em ninguém. Ele mobiliza gente que estava de fora do jogo. Se ele puxar 2, 3 milhões de jovens para o tema e depois virar esse voto no segundo turno, ele faz um favor à oposição e não um estrago. Veja só, eu ouvi esse argumento inteiro e eu continuo discordando. Porque essa tese depende de uma coisa que ninguém controla, que é a decisão do TSE. Se a candidatura cair no meio da campanha, esse eleitor mobilizado não vira voto, ele vira revolta, vira tá tudo dominado, vira abstenção. E abstenção, historicamente no Brasil, cobra a conta de quem quer mudar, não de quem já tá lá. Agora deixa eu finalizar esse vídeo do jeito que eu penso mesmo, tá certo? Eu sou um cara que construiu do zero no interior de Pernambuco, sem padrinho, sem sobrenome, sem herança. Eu sei o que é ser de fora. Eu sei o que é ouvir dos outros aquela palavra de isso aí não vai dar certo. Então, quando aparece um cara que veio de baixo e incomoda o sistema, eu não sou o primeiro cara a torcer o nariz, não. Muito pelo contrário. Eu sou o cara que vai torcer pra ele. Mas também tem uma coisa que eu aprendi na obra e vale muito pra política. Barulho não é estrutura, cara. Estrutura firme, muito pelo contrário. Eu já vi uma obra linda por fora cair porque a fundação era limitada. Eu já vi gente vender sonho correndo, aquela fachada bonita, e entregar só rachadura. E aí o cliente que confiou naquele processamento rende não pode fazer nada. Ele vai ficar só com a casa dele trincada. Então meu veredito é esse. Eu acho o Pablo Marçal o maior fenômeno da comunicação que a política brasileira já produziu pós-Bolsonaro. E eu acho que essa candidatura do jeito que foi montada é a mais frágil da eleição. E isso não é incompatível, é exatamente o problema. É comunicação de primeiro mundo em cima de estrutura de andaime. Frágil. Frequência ele tem de sobra, ele bate todo santo dia. Potência de comunicação também. Só que ele tá batendo com o martelo dele no prego do vizinho. E quando a poeira baixar, a marca que vai ter ficado não é a dele. Certamente. Não é. Agora eu quero ler você no comentário. Marçal soma ou divide? Fala sem medo que aqui ninguém deleta por discordar. Se esse vídeo te fez pensar, deixa o like, se inscreva e compartilhe com aquele teu amigo que tá em cima do muro. No mais, tamo junto!